Mesmo sendo tão jovens, escolhemos esse ministério porque sentimos a necessidade de abreviar a volta de Cristo. O Ministério Faces para nós significa muito. Foi nele que a gente aprendeu a compartilhar com as pessoas o amor de Jesus. E ele traz esperança e ao mesmo tempo ele confirma a promessa que Jesus nos deu desde o princípio, que ele viria, que nos resgataria, que nos transformaria, que viveríamos com ele para sempre. O projeto Novo Amanhã significa para mim uma nova história, uma nova vida. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que é isso que você tá tomando? Um suco novo de tangerina, quer experimentar? Eu não, deve ter muito aromatizante. Não tem, amor, é natural. Certeza que tem açúcar. Amor, não tem. Experimenta. Deve estar cheio de corante. Amor, isso aqui é tangerina, pocã, mexerica mesmo. Não tem aromatizante, não tem corante, não tem açúcar. Não tem mesmo? Não tem, amor, é super bom. Ah, então eu quero. Não tem. Experimente o novo Fruits Tangerina. O autêntico sabor de tangerina, pocã, mexerica mesmo. Mais um lançamento super bom. Olá, boa tarde. Terça-feira, 3 de outubro. O NT Sul está no ar, ao vivo, e você participa com a gente pela internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Defesa Civil contabiliza estragos do vendaval de domingo. Tivemos 3 residências que sofreram com destelhamento na localidade do Piquiri, principalmente ali na Vila Vargas, e tivemos um princípio de inundação, mas que não chegou a atingir residências no posto Shell. Gratuidade no transporte coletivo de Cachoeira do Sul. Uso indevido de cartão por terceiros poderá ter até a punição judicial. Esse usuário ele pode sim responder criminalmente pelo uso indevido do cartão de outra pessoa. Luciano Lara acumula a Secretaria do Governo e do Planejamento com missão dada pelo prefeito Sérgio Gnatti. Para fazer da forma mais rápida possível para que isso ande e que a gente chegue a um final feliz a respeito desses tópicos. E numa entrevista exclusiva, Júlio Bittencourt explica por que deixou o planejamento do governo GG. É daqui a pouco. E uma família de Cachoeira do Sul faz apelo por jovem desaparecida há uma semana. Elisandra Moraes Alves, de 19 anos, saiu de casa para ir à igreja e não foi mais vista. Minha filha, onde tu estiver, a mãe pede que tu volte para casa, porque todo mundo tão traumatizado por ti. Eu tô achando a tua falta. Olha, eu não aguento mais, eu não consigo dormir de noite por causa de ti, minha filha. Eu te amo. Aonde tu estiver, tu volta. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, meio-dia e 3, você participa conosco pelo facebook.com/TV Cachoeira. A empresa gaúcha de rodovias pratica desde ontem o aumento das tarifas de pedágio nas 14 praças do estado. Em média, o reajuste fica próximo de 34%, o que, segundo a EGR, corresponde à reposição da inflação. A reação não podia ser outra, indignação. Eu acho isso um fim da picada, uma barbaridade. Um abuso, um roubo. Será que nós saímos dali assim para pagar isso tudo aí? É um absurdo, né? Uma inflação prevista aí de 3% no ano, 35% seria demais, né? Na praça de pedágio de Viamão, o valor básico sai de R$ 5,10 para R$ 7,00. O mesmo valor será praticado nas praças de Boa Vista do Sul, Candelária, Cruzeiro do Sul, Encantado, Flores da Cunha, Santo Antônio da Patrulha e Venâncio Aires.
Já nos pedágios de Gramado, São Francisco de Paula e Três Coroas, a tarifa sobe para R$ 7,90. Conforme o presidente da EGR, o reajuste tarifário vai possibilitar a implementação de uma série de demandas que devem ser executadas ao longo dos próximos 6 anos. Ao fim do período, o governo prevê investir mais de R$1 bilhão nas rodovias. Nós elencamos uma série de ações que nós pretendemos fazer rodovia a rodovia. E vamos executá-la de acordo com a disponibilidade de recurso que vai entrar em decorrência deste realinhamento de tarifas. Então, em função disso, nós vamos fazendo os compromissos assumidos através desse trabalho que nós fizemos de recomposição tarifária. As 14 praças de pedágios não passavam por reajuste há 10 anos. Algumas, inclusive, tiveram seus valores reduzidos pela última administração. Nessas, o reajuste deve colocar as tarifas no mesmo patamar antes da redução. Atualmente, a EGR calcula uma defasagem nos valores de quase 90%. Considerando essa diferença, vai em torno aproximadamente de 250 a 260 milhões de reais. Em curto prazo, o governo prevê reverter os valores arrecadados em investimentos mensais de até R$ 5 milhões nas rodovias. A localidade do Piquiri foi a mais atingida pelo vendaval que atingiu Cachoeira do Sul neste domingo. Segundo a Defesa Civil, desta vez, 3 residências foram atingidas. Lena Caetano. E o alerta de mau tempo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitido na última sexta-feira se confirmou no domingo. Estou aqui com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Edson das Neves Júnior, que acompanhou toda a situação no domingo e vai nos dizer agora quais foram as consequências, as situações mais graves que ocorreram em Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por esse novo vendaval. Em Cachoeira do Sul os danos foram poucos, né? Até tendo em vista os outros eventos que enfrentamos. Tivemos 3 residências que sofreram com destelhamento na localidade do Piquiri, principalmente ali na Vila Vargas, e tivemos um princípio de inundação, mas que não chegou a atingir residências no posto Shell, isso em decorrência do acumulado de precipitação pluviométrica naquele local. Então, danos humanos não são significativos a pontos de um novo decreto de situação de emergência, mas o trabalho segue no dia de hoje pelas equipes de obras em interior do município, tendo em vista aí a grande quantidade de árvores caídas, tanto na BR-290 quanto nas estradas vicinais, principalmente na região sul do município, ali pela localidade de Piquiri. A nossa equipe, inclusive, acompanhou e temos imagens aí de árvores, o grande número de árvores caídas na 290. Isso aí foi meio atípico dessa vez? Foi pela concentração que teve, principalmente ali entre a estrada da Palermo e a Vila Vargas, tinha a cada 100 metros uma árvore, trancando, se não todo o trânsito, deixando em meia pista. Isto nós estávamos lá no local, a Polícia Rodoviária Federal também, assim como o Corpo de Bombeiros, que continuou o trabalho durante toda a noite e não teve como quantificar, mas passavam muitos veículos com sinais de batida, né? Então houve acidentes de trânsito, mas o pessoal conseguia seguir viagem. O fluxo estava lento, mas graças a Deus não houve nenhuma vítima aqui em Cachoeira do Sul, mas ficou muito perigosa essas árvores, por isso o trabalho vai ser continuado até que esteja o trânsito todo liberado e a pista totalmente limpa. Essas 3 residências que sofreram avarias, quais as providências que se tomam a partir de agora? Bom, já foi feito o fornecimento da cobertura emergencial, que é a lona, né, apropriada para este momento, e no dia de hoje a gente orientou até as famílias que esperasse o tempo secar para fazer a reconstrução. Em nenhuma das residências houve o destelhamento total, e sim parcial. Algumas telhas acabaram voando com o vendaval e as famílias vão fazer esta recuperação. Bom, com tudo isso, dessa vez não foi necessário, mas Cachoeira do Sul ainda está em situação de emergência, válido até o final do ano, né? Isso, o decreto de situação de emergência é válido até o final de dezembro, né, dessa última inundação que nós tivemos no Rio Jacuí. Estamos trabalhando ainda já na fase de reconstrução. O governo federal já mandou o pré-empenho no valor de 547 mil para a reconstrução da ponte da 109, que fica após a Ubra, e também das cabeceiras da ponte do Arroio São Nicolau. Claro que temos toda uma parte técnica que tem que ser feita, a Secretaria de Planejamento está trabalhando e terminando o projeto técnico,
para ser encaminhado a licença ambiental e a posterior licitação destas obras, que serão agora obras de alvenaria, obras de concreto já em caráter definitivo, que acredito não vamos mais ter problema nessas duas localidades. O senhor mencionava agora há pouco que essa questão do município decretar situação de emergência para o município, para a população, para a comunidade em geral, não é uma coisa boa, né? Não, fora todo o impacto que se tem de um evento adverso que enseja a decretação da situação de emergência, o município Cachoeira do Sul hoje está dentre os 823 municípios com a maior recorrência de eventos ambientais adversos no Brasil. E a gente sabe que as pessoas têm seguro agrícolas, e isso acaba gerando um banco de dados onde aumenta essas taxas de seguro, tendo em vista o risco que nós estamos tendo no nosso município. Então, certamente, isso não é um fator positivo ao município, mas temos que trabalhar mais a questão da mitigação e a prevenção. O trabalho de defesa civil não pode ser apenas na reconstrução, então o município ainda precisa avançar nessas duas partes. Apesar de um pequeno crescimento, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência ainda apresenta muitos obstáculos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que mais de 6% da população maior de 18 anos tem algum tipo de deficiência. Em todo o país, mais de 7 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. Aos 12 anos, Francis começou a ter uma dificuldade para enxergar devido a uma distrofia da retina. Aos 18, perdeu a visão completamente. Como grande parte dos adolescentes, já gostava de tecnologia, mas se apaixonou pela área quando descobriu as diversas maneiras como a inovação pode ajudar as pessoas cegas. Há 6 anos, Francis trabalha como instrutor de informática para entidades como a União dos Cegos do Rio Grande do Sul. Mas quando tenta emprego na iniciativa privada, a realidade é diferente. Mais de uma vez eu já ouvi isso. Nós contratamos uma pessoa cega, não deu certo, e a gente percebe no tom de voz que a pessoa que está nos entrevistando, ela fica na dúvida. Será que não vamos repetir o erro, né? Então, isso é algo bem sério, porque a generalização é algo muito complicado. Muita gente desconhece que hoje a tecnologia permite que os cegos desempenhem diversas atividades que antes só poderiam ser feitas com a visão. Um software chamado NVDA, por exemplo, consegue ler grande parte dos programas de computador. O termo informática sendo dicionarizado com o mesmo significado amplo nos dois lados do Limpo Atlântico. Aplicativos de celular também ajudam em uma série de tarefas. R$20 no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho, há um crescimento da empregabilidade de pessoas com deficiência. Em 2009, havia 289 mil pessoas com deficiência empregadas no Brasil. Em 2014, 381 mil pessoas e um crescimento de 24%. No Rio Grande do Sul, em 2015, a empregabilidade de pessoas com deficiência cresceu 6% em plena crise econômica. Antes tinha muitos mitos em relação ao que a pessoa com deficiência poderia ou não fazer. Eu acho que ainda há uma questão bastante grande, uma necessidade de uma conscientização, né, da população em relação a isso, porque ainda hoje, quando uma pessoa com deficiência busca um atendimento médico, muitas vezes o próprio médico indica, se a pessoa adquiriu uma deficiência, indica aposentadoria por invalidez, né, sem saber que uma pessoa com deficiência pode sim, que tem um potencial, né, para estar no mercado de trabalho. A inclusão da pessoa com deficiência não é um passe de mágica, mas é uma inclusão que vem de dentro da empresa, de dentro das pessoas do Cine, de dentro de casa, quando a família acredita que essa pessoa tem a capacidade de trabalhar. A gente tem uma lei de acessibilidade, né? Mas ela não é respeitada, ela só é para órgão público, né? Não é para o órgão privado, não serve para empresas. Mas a ideia sim, né, que seja uma acessibilidade plena para todos, né? A seguir tem estreia do quadro Raio-X da Saúde, com Francisco Bastos. Ele fala de vacinação e dos movimentos anti-vacina. Agora, 12h13 pelo horário de Brasília, e você vai ver também. No NT Sul de hoje você confere uma entrevista exclusiva com Júlio Bittencourt, empresário local e que deixa o governo GG depois de 9 meses.
E ainda hoje, família busca por Elisandra Moraes Alves, de 19 anos. Ela está desaparecida há uma semana. Minha filha, onde tu estiver, a mãe pede que tu volte para casa, porque todo mundo tão traumatizado por ti. Eu tô achando a tua falta. Olha, eu não aguento mais, eu não consigo dormir de noite por causa de ti, minha filha. Eu te amo. Aonde tu estiver, tu volta. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Identidade é muito mais do que um nome, um gênero e uma personalidade. Ela é feita de histórias de vida, qualidades e dos detalhes que fazem de você um ser único e especial. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Identidade Geral, para mostrar as marcas de Deus em cada um de nós. Seja um anjo da esperança, ligue 0 operadora 12 2127 3030 ou acesse o nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Faça parte do Anjos da Esperança. Conheça agora algumas formas de doar e colabore com a Novo Tempo. Você pode fazer a sua doação nos principais bancos por meio de transferência, depósito bancário ou débito automático. Mas atenção, porque em alguns bancos é preciso autorizar o débito automático em sua agência. E no caso de transferência ou depósito bancário, é fundamental que você nos avise sempre que doar. Sua doação também pode ser feita com cartão de crédito de diversas bandeiras. Mas, se ainda preferir, faremos a entrega do boleto registrado em sua residência. Em qualquer forma de doar, o valor quem define é você. E pode ser doação única ou mensal. Escolha sua forma de doar e ligue para 0 operadora 12 2127 3030 ou escreva para anjosdaesperanca@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Existem muitas formas de traduzir esperança. Uma delas é colocar em ação o amor ao próximo. Apoiar uma causa, cuidar de quem precisa e oferecer tempo e recursos são apenas algumas das muitas maneiras de viver o amor de Deus. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Fé em Ação, para que mais pessoas se sintam tocadas para servir. Seja um anjo da esperança. Ligue 0 operadora 12 2127 3030 ou acesse o nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Já estamos de volta, 12h17 pelo horário de Brasília, e estreia agora no NT Sul o quadro Raio-X da Saúde com Francisco Avelar Bastos. O tema é vacinação. Por que os movimentos anti-vacina ganham força no mundo? Será que a imunização ainda é necessária nos dias atuais? Veja o que diz Francisco Bastos. Quando falamos em vacinas ou vacinação, nós chegamos, sem dúvida nenhuma, a uma conclusão das mais importantes nas últimas décadas em nosso país e no próprio mundo. Um resultado extremamente favorável no combate a uma série de enfermidades. Isto, sem dúvida nenhuma, levou a população e leva a população a uma expectativa maior de vida no mundo todo. Porque no caso do Brasil, desde o início do século passado, com a vacinação da varíola, no Rio de Janeiro, inclusive com um problema todo havido, identificado como a revolta da vacina, nós tivemos na sequência uma série de descobertas científicas deste campo, das imunizações,
e, naturalmente, outras doenças foram sendo atacadas por meio das diferentes formas de vacinação. Diante disso, nós temos conseguido resultados extremamente favoráveis. E isto faz com que nós defendamos o Sistema Nacional de Imunização, que nós temos preconizado, dirigido pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, presentes em toda a rede SUS do país como todo, de forma gratuita e universal, para que ele consiga receber da população o apoio e o acesso importante de levar os seus filhos e a própria população para tomarem as vacinas conforme o calendário de vacinação. O que nós temos percebido nos últimos dias, nos últimos tempos, é uma certa animosidade em relação a este processo, através de colocações que são feitas de forma até certo ponto inconsequente nas redes sociais, colocando determinadas vacinas como causadoras de algumas enfermidades. Isso não é verdade. O que nós temos verdadeiramente é que todas as vacinas, a exemplo de medicamentos, elas têm efeitos colaterais. Mas isso não significa que cause os problemas que são ditos, a ponto de estar se evitando tomar a vacina. Diante disso, nós achamos que a população como um todo tem que continuar fazendo as vacinas, como é preconizado, porque a realidade nos mostra que as consequências favoráveis são infinitamente maiores do que eventuais problemas que possam ocorrer. Dúvidas nesse sentido poderão ser buscadas junto aos profissionais da saúde, a rede de unidades de saúde espalhadas por todo o Brasil, que lá os profissionais capacitados darão as informações para aqueles que eventualmente tenham alguma dúvida ou que serão conduzidos ou serão orientados a não receber a vacina naquele caso específico. De maneira geral, continuemos a vacinar para que tenhamos nossos filhos e a população como um todo saudável, agora e no futuro. Ontem à tarde, na FEAPEC, em Cachoeira do Sul, aconteceu uma audiência da Subcomissão das Agroindústrias Familiares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O foco principal do palestrante, o deputado Elton Weber, foi o desenvolvimento das agroindústrias no estado. O setor do agronegócio movimenta cerca de 700 bilhões de reais anualmente. Isso significa, em média, 30% do PIB nacional. Envolvido em toda essa cadeia produtiva estão as agroindústrias. Hoje, aqui em Cachoeira do Sul, acontece um fórum para discutir políticas públicas e o desenvolvimento de tudo isso. Diego, como implementar políticas públicas, já que a burocracia, muitas vezes, ela impede o desenvolvimento desse setor, principalmente aqui em Cachoeira do Sul? Bom, primeiramente a gente está hoje aqui tentando buscar esclarecimento da legislação, no que diz respeito a duas questões totalmente diferentes, mas que têm uma ligação extremamente fundamental. A primeira delas é relacionada às agroindústrias, que são pequenos estabelecimentos agroindustriais, na grande maioria coordenada por agricultores familiares que sofrem com uma legislação que é direcionada aos grandes complexos agroindustriais. Então a nossa tentativa de conversa, de diálogo hoje aqui, para esse público, é uma flexibilização na legislação, trazendo uma especificidade para a agroindústria de pequeno porte, da agricultura familiar, ter um tratamento diferenciado dentro das normas sanitárias exigentes, para que consigam entrar no processo de desenvolvimento. A nossa outra situação, que nós carecemos aí de criação de leis novas, é quanto à produção artesanal de alimentos da agricultura familiar, que é aquela produção artesanal colonial, daquele produto colonial que as pessoas fazem na própria casa, sem o cumprimento de nenhum regimento sanitário. Nós precisamos criar mecanismos legais para que essas pessoas continuem fazendo seus produtos coloniais sem perder a característica cultural dos seus produtos, para também entrar num processo de desenvolvimento para que de pequeno consiga ir ingressando até chegar num complexo agroindustrial da agricultura familiar e quem sabe futuramente até chegar num processo mais elevado. Um dos poucos setores da economia que nós podemos dizer que teve superávit em 2017 é justamente o agronegócio. Porém, as agroindústrias ainda têm certas dificuldades, como por exemplo licenciamento sanitário, linhas de crédito. Como é que se pode encontrar um mecanismo para suprir esse lado, para que esse setor ainda se desenvolva mais?
Eu acho que a gente tem que dar uma olhada especial para essa agricultura que está respondendo, né? Para essa agricultura, para as agroindústrias que estão respondendo. E as agroindústrias estão crescendo muito no Rio Grande do Sul. Mas ao mesmo tempo que tem muitas que está crescendo, a abertura de agroindústria também nós estamos fechando muita agroindústria. Porque elas não estão suportando, né, a carga que tem de tanta burocracia que tem para se legalizar e depois para se manter. Então o que nós temos dito como FETAG? Que nós precisamos achar o equilíbrio. Nós precisamos ir buscar o equilíbrio. Acho que a agroindústria familiar, ela não pode ter o mesmo tratamento que tem uma indústria grande, né? E na maioria das vezes é o mesmo tratamento. O secretário municipal de Agricultura, Ronaldo Toné, afirma que a burocracia é um problema que atrasa o desenvolvimento das agroindústrias, mas que a grande vilã são as exigências sanitárias impostas aos pequenos produtores. Vamos dizer que as exigências legais, elas realmente são complicadoras. Mas as exigências sanitárias são maiores do que essa documentação. Existe necessidade de cursos de boas práticas, existe também especificações de construção de prédio, de equipamentos para o beneficiamento do produto da agricultura para se transformar com valor agregado. Então, nós estamos tentando simplificar ao máximo dentro do que a legislação nos permite. Nós estabelecemos um departamento específico dentro da Secretaria de Agricultura e Pecuária, que é coordenado por uma médica veterinária, que está lá à disposição para dar todas as informações e buscar mais detalhes para quem quiser agregar valor na sua produção primária. Logicamente que nós estamos voltados nesse primeiro momento para a agricultura familiar, mas sem desmerecer ou diminuir a grande indústria do agronegócio. Conversar com o deputado Elton Weber. Deputado, podemos dizer que o grande problema das agroindústrias hoje é a burocracia? Com certeza, é a burocracia, o excesso de documentos, muitas vezes que são exigidos, além disso também custos muitas vezes das licenças, número de papéis e por outro lado também uma legislação hoje que entrava no momento em que você exige praticamente a mesma coisa de uma agroindústria familiar, produto colonial artesanal, do que uma grande indústria que produz toneladas de alimentos por dia. Então este é o tema e a burocracia sim tem trabalhado muito a vida dos agricultores familiares, do agricultor que produz matéria-prima, pretende transformá-lo e levá-lo ao consumidor. Este é o tema. O senhor, como presidente da comissão que trata desse assunto, como criar mecanismos para que esse tipo de agroindústria, esse tipo de economia, ele se desenvolva ainda mais? Nós precisamos mudar alguns conceitos, inclusive, sobre aquilo que é a questão do produto artesanal colonial, das agroindústrias familiares, e também precisamos trazer mais perto uma legislação que contemple a peculiaridade desta agricultura, que produz produtos a partir da produção da própria matéria-prima e que pretende não industrializar toneladas de produto, mas sim a sua produção. Hoje no Brasil o agronegócio é um dos setores que podemos dizer tem um superávit, né, sendo responsável por 30% do PIB, mais de 700 bilhões. Nessa cadeia toda estão envolvidos, estão inclusos as agroindústrias. De que forma equalizar para que o pequeno produtor ele não seja taxado de forma igual àquela pessoa que produz em grande quantidade? Como criar uma política pública para que isso seja equalizado? Nós temos que criar política pública e legislações adequadas. Nós não podemos lidar ou fazer as realidades diferentes, tratar de forma igual. Isso não é possível. O Brasil é um país que desponta no comércio da agroindústria, da agricultura no mundo. E nós temos que continuar fazendo isso. Porém, nós podemos avançar mais ainda. Nós temos uma demanda reprimida destas pequenas agroindústrias que não vão entrar na exportação. Elas vão fornecer alimento para a população da sua cidade, do nosso estado, do município vizinho. E é este que nós temos que contemplar com a legislação. A legislação que tem as grandes empresas exportadoras, nós não temos que mexer nisso, até porque o mercado mundial e a Organização Mundial do Comércio, a OIE, a Organização Internacional de Epidemias e Sanitária, já colocaram estas regras. Agora, no Brasil, nós podemos seguir também o que outros países fazem. E a necessidade, não é porque só os outros fazem, mas nós temos uma necessidade de contemplar a simplificação dos processos sem perder qualidade e boas práticas. Não estamos discutindo nem qualidade, cuidados e boa prática na produção. Uma última pergunta, como é que o senhor vê esse setor sendo desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul? Nós já avançamos muito.
Tanto que nós já temos mais de 1.000 agroindústrias familiares pequenas funcionando, nós temos as mais diversas feiras municipais funcionando e que nós queremos ampliar isto mais. Então nós já iniciamos o caminho. Nós estamos aqui com essa subcomissão para ajudar a alavancar ainda mais. Estima-se que em torno de 5.000 agroindústrias poderiam existir no Rio Grande do Sul fazendo esse trabalho. Temos 1.000, então temos muito ainda a trabalhar. Agora 12h29 pelo horário de Brasília. A administração municipal de Cachoeira do Sul conta atualmente com 3 secretários responsáveis por 2 secretarias cada um. A titular da Educação, Ana Margarete, comanda também a Secretaria do Meio Ambiente. Desde ontem, o secretário de Obras e vice-prefeito Kleber Cardoso assumiu também a pasta do Interior. E Luciano Lara, do governo, passou a comandar o planejamento deixado por Júlio Bittencourt. Pasta essa que toca projetos que se arrastam já há algum tempo. A licitação do transporte coletivo e o estacionamento rotativo estão nesta lista. O secretário do governo, Luciano Lara, assumiu desde segunda-feira, então, a secretaria também do planejamento. Passa a acumular as 2 funções e, a partir de agora, já com planejamento especial para esse novo papel, para essa nova missão. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira. É um prazer estar falando com vocês. E feliz com essa nova incumbência que me foi dada pelo prefeito Sérgio Gnatti. Espero não decepcioná-lo, tentarei fazer o melhor possível. A partir de hoje, que saiu a minha portaria, às 10 da manhã, na nossa reunião dos secretários, que o prefeito me comunicou que eu seria o novo secretário de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Governo, né, acumulando as 2, eu já comecei a me inteirar a respeito de quais são os servidores que fazem parte, o que nós temos que tem mais premência a ser feito. E agora, doravante, é agilizar para que saia o mais rápido possível a contento dos munícipes e do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Que projetos do ex-secretário Júlio Bittencourt serão tocados a partir de agora ou que vem de novo por aí? Todos. A tendência não é interromper a continuidade do serviço, e sim dar continuidade ao que já vinha sendo feito pelo secretário Júlio. Tem a questão da Avenida Brasil, para as pessoas se divertirem aos domingos, tranquilamente, não vejo por que acabar com isso. Tem a matricial, que tem que ver o negócio das paradas de ônibus, que eu estou me inteirando, não posso nem me aprofundar no assunto, porque realmente eu ainda não sei em que pé está, mas a partir de amanhã eu já saberei o que te dizer com mais certeza. Tem a questão da licitação dos ônibus, tem a questão da sinalização da cidade, estacionamento rotativo, são coisas prementes que o prefeito me pediu a celeridade, ou seja, para fazer da forma mais rápida possível para que isso ande e que a gente chegue a um final feliz a respeito desses tópicos. E existe algum outro projeto novo que deva ser implementado ou que deva ser dado o pontapé inicial? Não, é justamente o que eu te falei anteriormente, é a continuidade do que já vem sendo feito, e se pudermos aprimorar, assim o faremos. Por exemplo, a Secretaria de Planejamento é responsável também pela captação de verbas federais, né? Emendas parlamentares, o pedido de emendas parlamentares que possa vir de algum deputado. O que acontece? Agilizar para que isso seja feito com a maior brevidade possível e que não se perca recursos. Né? Não podemos perder recursos que estejam disponíveis a nível federal. Então, nós temos que ter uma central de projetos, que nem o prefeito chama, tem que ser ágil. E essa agilidade vai fazer com que consigamos obter mais recursos junto à União do que se obtém hoje. Vai ser implementado, então, um novo ritmo à Secretaria? Eu não digo nem um novo ritmo. Eu gosto de ver as coisas acontecerem. E se acontecerem com maior brevidade, melhor será para todos nós cachoeirenses. A intenção é melhorar para nós todos. Não estou dizendo que tenha sido ruim, estou dizendo que a gente sempre pode melhorar do que a gente faz. E eu vou tentar fazer melhor. Secretaria do Governo e Secretaria do Planejamento, vai ser overdose de trabalho ou não? Nada que eu não possa suportar, acredito eu. Porque a Secretaria do Governo é uma secretaria meio, não é uma secretaria fim, né? E esse elo de ligação com Câmara de Vereadores, essas coisas, filtrar muita coisa que chega ao prefeito municipal, isso eu continuo fazendo de uma maneira mais tranquila, até porque eu também já fui vereador, eu sei como é que funciona, né? E sempre respeitando as ideias contrárias da gente, que a gente consegue crescer.
E Júlio Bittencourt deixou o planejamento do governo GG no fim de semana. Como você viu, Lara assumiu a pasta no lugar dele. Júlio aceitou conversar com exclusividade com a nossa equipe e conta as motivações que o levaram a pedir demissão. Foram 9 meses à frente da Secretaria de Planejamento. Júlio, depois desse tempo à frente da pasta, o que ficou de legado? O que na sua opinião, você deixa para Cachoeira do Sul nesses 9 meses que você esteve à frente do planejamento? Realmente foram 9 meses de bastante trabalho. O planejamento, como se sabe, é um trabalho mais mental do que propriamente físico e exige que se faça um trabalho demorado para que se possa ter uma margem de erro bem pequena em todos os assuntos que nós fizemos. Nós tivemos um trabalho bastante intensivo na execução do PAC, que foram obras, um financiamento que foi feito pelo governo Gnatti anteriormente e que ele não foi executado ao longo dos últimos 4 anos. E que nós, chegando lá, tomamos a iniciativa primeira de fazer com que essas obras acontecessem. Gastamos mais de 3 milhões em investimentos em pavimentação e já estamos agora, a Prefeitura está com mais um lote do PAC de aproximadamente 4 milhões nas licitações, isso tudo de dinheiro de um financiamento que já existia. Também estava se trabalhando muito na questão das emendas parlamentares, onde foram feitas diversas obras que foram entregues à comunidade e que nós já estamos trabalhando nas demandas do ano passado e deste ano também, de emendas que vieram para Cachoeira do Sul, que foram resultado de um trabalho que foi feito pela Secretaria e que é executado pela Secretaria do Planejamento, através do pessoal bastante qualificado que nós temos lá do setor de projetos, onde faz uma captação de recurso bastante significativa, bastante competente, faz a elaboração dos projetos através do departamento técnico e depois a execução das obras também com acompanhamento do pessoal qualificado que nós temos na Secretaria de Planejamento. Então, nesse aspecto de projetos e obras que foram realizadas, realmente foi um trabalho bastante intensivo. Nós desenvolvemos um trabalho de planejamento de trânsito, que nós não tivemos a possibilidade de colocar em funcionamento, evidentemente por a absoluta falta de recursos, mas esse trabalho está feito, é um trabalho mental elaborado por mim, que tem um conhecimento relativamente bom na área de trânsito. Estávamos trabalhando na licitação do transporte coletivo, onde também ficou bem adiantado esse trabalho. Trabalhamos também no estacionamento rotativo, que foram dias de muito trabalho. Estamos assim praticamente pronto com a legislação feita na Secretaria e estávamos fazendo agora o trabalho de campo, onde se precisa medir a quantidade de estacionamento que nós temos para poder fazer essa licitação. E estávamos fazendo também, trabalhando em cima de um projeto muito interessante para Cachoeira do Sul, que era a habitação popular, né? Nós estivemos em Santa Maria, onde nós verificamos que temos a possibilidade, Cachoeira do Sul tem a possibilidade de fazer até 700 residências populares. Nós estávamos trabalhando em cima de uma área que a Prefeitura tem e buscando novas áreas para que nós pudéssemos, então, desenvolver esse projeto. Como eu disse antes, o planejamento é um trabalho demorado e os frutos deste trabalho certamente que serão colhidos daqui para frente com um novo secretário, se ele, evidentemente, continuar esse trabalho que estava sendo feito pela Secretaria de Planejamento. O senhor tocou em 2 assuntos aí, eu queria acrescentar mais um, a questão do guincho aqui em Cachoeira do Sul. Pode-se dizer que futuramente isso vai acontecer aqui em Cachoeira do Sul? Com certeza, nós estivemos em Porto Alegre a semana passada, mantivemos contato com o diretor do Detran. Esse diretor nos assegurou que seria divulgada uma portaria com a possibilidade de credenciamento de empresas em Cachoeira do Sul para que fizesse esse trabalho de recolhimento e depósito de veículos na nossa cidade. Esse trabalho foi concretizado, a portaria está aberta e se houver empresa qualificada para fazer esse credenciamento, nós temos tudo para que isso aconteça em pouco espaço de tempo, que até o final do ano nós tenhamos esse trabalho sendo realizado
e nós, então, teríamos resolvido um dos maiores problemas que nós tivemos, que foi justamente uma empresa para fazer esse trabalho, porque ele dificulta o trabalho do Departamento de Trânsito da Prefeitura, onde nós atuávamos também como autoridade de trânsito, né? Com esse depósito de guincho, libera-se o pessoal para fazer um trabalho mais qualificado e mais aguerrido na área de trânsito em Cachoeira do Sul. Eu não posso deixar de perguntar, Júlio, o que levou o Júlio Bittencourt a deixar o governo? A gente vê muitas especulações por aí. Houve algum atrito, algum problema político ou foi uma decisão pessoal sua de deixar o governo? Eu acredito que foram as duas coisas, né? Eu acho que foi uma decisão pessoal, pelas dificuldades que a gente enfrenta, pela necessidade que eu tenho de estar aqui na minha empresa fazendo o meu trabalho do qual eu dependo, né? E também o problema político, né? Enfrentamos o problema político com o meu partido, que era o partido que queria cargos, e nós então estávamos ocupando um espaço importante, mas que não gerou cargo à coligação que nós tivemos com o partido do governo. E também uma possibilidade bem concreta de que a gente enfrenta lá, especialmente se tu tem possibilidade de um crescimento político, dentro da prefeitura hoje existe o vice-prefeito encarregado, ou pelo menos candidato à prefeitura na próxima legislatura, né? O vice-prefeito, tendo essa pretensão, ele dificulta, vamos dizer assim, o trabalho de outros secretários que possam crescer politicamente. Então, isso sim pesou bastante também nessa decisão, porque não adianta tu ficar na prefeitura se tu não pode fazer o teu trabalho com liberdade, independentemente de crescimento político ou não. Então, houve sim algum tipo de interferência política, né, que nos afastou do cargo de secretário do Planejamento. Pode-se dizer que essa interferência veio de ambos os lados, de dentro do partido e também por parte da prefeitura, no caso o vice-prefeito? Com certeza, essa é a afirmação que nós fizemos, né? O partido teve uma significativa responsabilidade na minha decisão e também essa possibilidade que tem de crescimento político por ações que a gente possa desenvolver dentro da prefeitura, que poderia, digamos assim, colocar em risco, pelo menos no pensamento de outras pessoas, né, a candidatura de alguém lá dentro. Isso é uma realidade, isso se vive na prefeitura hoje, e nós tivemos sim essa interferência que nos condicionou a fazer essa saída da prefeitura para não gerar mais atritos lá dentro. Você fez parte do alto escalão do governo GG. O Kleber Cardoso hoje, na sua opinião, é tido dentro da prefeitura como um candidato a prefeito nas próximas eleições? Isso desde o primeiro dia, né? Ele deixou claro que seria candidato a prefeito, né? Está trabalhando para isso, né? E eu acho que é justo que o vice-prefeito seja o natural candidato para o próximo governo, né? Isso a gente encara com muita naturalidade, né? Mas é importante que o trabalho que a gente tem a ser feito, ele não possa ser bitolado, ele não possa ser condicionado, né, a uma não possibilidade de crescimento. São partidos políticos que estão participando de um governo e que querem, sim, mostrar o seu trabalho. E essa era a nossa intenção, embora não tivéssemos a intenção, em nenhum momento, de concorrer mais à prefeitura ou a qualquer outro cargo no nosso município. Para a gente terminar, Júlio, o Júlio continua à frente do Rede Sustentabilidade aqui em Cachoeira do Sul. E quais são os próximos projetos do partido aqui para Cachoeira? Não, nós não estamos mais, nós não somos mais o representante do partido em Cachoeira, já tem outras pessoas que fazem esse trabalho. Nós vamos nos retirar, né, ficar estrategicamente afastados, né, não da política nem do partido, mas esperando o que vai acontecer em termos políticos do nosso município. A seguir, gratuidade no transporte coletivo de Cachoeira do Sul. Uso indevido de cartão por terceiros poderá ter até punição judicial. Esse usuário ele pode sim responder criminalmente pelo uso indevido do cartão de outra pessoa. Elisandra Moraes Alves, de 19 anos, de Cachoeira do Sul, está desaparecida há uma semana. A mãe faz um apelo. Minha filha, onde tu estiver, a mãe pede que tu volte para casa,
porque todo mundo tão traumatizado por ti. Eu tô achando a tua falta. Olha, eu não aguento mais, eu não consigo dormir de noite por causa de ti, minha filha. Eu te amo. Aonde tu estiver, tu volta. Para você que gosta de pintura, de costura, de artesanato, a gente tem um convite muito especial. Porque toda segunda e quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Armarinho da Arte, 3 horas da tarde. E também, terças e quintas-feiras, nossa reprise das 10 horas da manhã para que você não perca nenhum detalhe só. Eu te espero como sempre no Novo Tempo, no nosso Armarinho da Arte. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro, tão cobiçado pelo homem, é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da Palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma âncora segura para a alma e sentirá paz e esperança. O que você sabe sobre finanças? Você sabe como controlar os seus gastos e gerenciar o seu dinheiro? Aprenda com o curso Saldo Mais o segredo para ter uma renda sempre positiva e equilibrada de acordo com a Palavra de Deus. Gaste com sabedoria. Faça o curso online ou receba aí na sua casa a revista inteiramente grátis. Entre no site biblia.com.br e peça a sua. Você e o seu bebê vão descobrir juntos o significado da criação de Deus. Com o DVD Bebê Feliz, os pequenos aprendem com simples objetos e elementos da natureza a confiar no imenso amor de Deus. DVD Bebê Feliz, a criação do mundo, desenvolvido para crianças entre 9 meses e 3 anos. 0300 789 1111, novotempo.com/gravadora ou nas grandes lojas do Brasil. Bloqueio definitivo do cartão e responsabilização criminal. A jurídica da Prefeitura de Cachoeira do Sul autorizou a empresa de transportes Nossa Senhora das Graças a radicalizar com aqueles que usam cartões de gratuidade de passagens de outra pessoa. O novo sistema de monitoramento do uso dos cartões de gratuidade das passagens do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul entra, em outubro, no 3º mês de funcionamento. E os flagrantes de uso indevido seguem acontecendo e os números surpreendendo. Em agosto, foram 111 registros de ilegais, com uso médio de 20 vezes por mês cada um, resultando em cerca de 2.220 passagens gratuitas desfrutadas por pessoas sem direito à gratuidade. Mais de R$ 7 mil de prejuízo. Em setembro, foram 98 registros. 75 cartões foram usados em média entre 1 a 5 vezes e 23 cartões entre 5 e 20 vezes. O diretor operacional da empresa, Valdir Souza, chama a atenção para um dado. 29 cartões usados irregularmente pertencem a portadores de necessidades especiais e 69 são de estudantes. Lamentável o índice de utilização do cartão erroneamente, vamos dizer assim, ou indevidamente, né? Ele é alarmante e continua. E o que me preocupa mais é que
essa utilização não é das pessoas menos esclarecidas, são das pessoas mais esclarecidas, porque o maior índice de utilização de cartão indevidamente está exatamente na classe estudantil, pessoas devidamente esclarecidas, né? Mas a farra do uso irregular do cartão de isenção para idosos, portadores de necessidades especiais e estudantes que pagam meia passagem está com os dias contados. A Procuradoria Jurídica da Prefeitura já orientou a concessionária do serviço sobre as formas de punir os reincidentes, que poderão, inclusive, ser responsabilizados criminalmente. No primeiro momento, né, que for constatado o uso indevido do cartão, e constar nos registros da biometria, de que será cancelado temporariamente o cartão até o titular ir se deslocar até a empresa, né, para efetuar o desbloqueio nesse primeiro momento. Em caso de reincidência, né, o que ficou combinado? Que o cartão será retido e remetido para o órgão competente da prefeitura, né, para daí sim nós tomarmos as medidas necessárias para cancelamento em definitivo, né, tendo em vista que a empresa nos passou a informação de que está ocorrendo um número elevadíssimo de uso indevido de cartões por pessoas que não são a beneficiária do não pagamento da passagem, né. Além do cancelamento do cartão, poderá ser sim encaminhado à delegacia de polícia, né? Porque a pessoa está se beneficiando de um direito que não é seu direito o uso do cartão, né? Esse usuário ele pode sim responder criminalmente pelo uso indevido do cartão de outra pessoa. A partir dessa orientação legal da Prefeitura, a Transporte Nossa Senhora das Graças pretende ser mais rigorosa com os reincidentes, mas quer também alertar para a ilegalidade e prejuízos da prática que repercute diretamente na planilha de custos do transporte, que serve de base para o cálculo da passagem paga pelos demais usuários. Vamos fazendo uma campanha através dos órgãos de imprensa, já começamos por aqui, né? Para que a população tenha uma consciência maior dessa utilização do cartão de gratuidade, sabendo que não existe gratuidade, existe quem paga essa gratuidade. Então esse cartão ele é subsidiado exatamente por aquele outro passageiro que está pagando. E eu acho que tem que ter respeito com esse cidadão. Esse cidadão ele está pagando a passagem e está pagando também para aquele que está andando gratuitamente. E isso nós pretendemos, então, lançar essa campanha de conscientização através dos órgãos de imprensa, para que, vamos dizer assim, todos, que cheguem nos lares de todos os cidadãos, né, não só quem usa transporte, mas também quem não usa, né, porque essa pessoa ela é formadora de opinião e poderá orientar o seu filho, poderá orientar o seu funcionário, né, de tal forma que ele não ceda o seu cartão para outro, que ele realmente tenha consciência da utilização desse cartão. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Torneiro CNC, uma vaga. Uma vaga para fresador. Bombista, uma vaga. Uma vaga para vendedor de empréstimos. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Fundação de Economia e Estatística lançou mais uma edição do Panorama Internacional FEE. A publicação, que é bilíngue, trata das relações entre o Rio Grande do Sul e o mercado global. A agenda global das mudanças climáticas, realidades e utopias. Esse é o tema da 9ª edição da revista online Panorama Internacional da FEE, a Fundação Estadual de Economia e Estatística. A publicação trimestral aborda temas globais, o posicionamento do Brasil diante da questão e os impactos no Rio Grande do Sul. O rompimento de Trump com o Acordo de Paris e a repercussão nos Estados Unidos é um dos artigos.
O pesquisador em ciência política da FEE, Tarson Nunes, mostra a influência da indústria do petróleo no sistema político e a polarização do país norte-americano a partir dessa decisão, que ainda não está em prática. Mesmo que o presidente tenha essa vontade política e esteja, de fato, realizando todo um desmonte das políticas ambientais naquele país, a resistência interna é muito grande e essa medida não vai ser implementada de forma tão fácil quanto os Estados Unidos pensam. No entanto, efetivamente, é muito preocupante que um país com o peso dos Estados Unidos na economia internacional se disponha a sair do Acordo de Paris, na medida de que isto pode gerar um efeito dominó e outros países quererem sair. O pesquisador em relações internacionais, Robson Valdez, mostra o regime internacional de mudanças climáticas, sua evolução, contradições e a posição do Brasil. A possibilidade do país voltar a abrir reservas da Amazônia para exploração mineral é um dos temas abordados. O compromisso do Brasil é sempre muito abrangente, muito generoso, mas a realidade, quando a realidade se impõe, os grupos de interesses se impõem a esses compromissos assumidos internacionalmente, torna-se um pouco difícil você efetivamente apresentar os resultados, né, esperados e comprometidos anteriormente. Então, o caso, por exemplo, da reativação da extração mineral na Amazônia, no caso da Renca, é uma questão sintomática. No terreno local, o Brasil e o Rio Grande do Sul diante do desafio global da gestão dos recursos hídricos. A geóloga Mariana Pessoa apresenta o estudo que mostra que o Rio dos Sinos, o Gravataí e o Caí estão entre os 10 mais poluídos do Brasil. Esses rios eles abastecem mais de 1,5 milhão de pessoas aqui na região metropolitana. O pior caso é de alguns trechos do rio Gravataí, que inclusive eram uma fonte de coleta de água para abastecimento da população e teve que ser trocada essa fonte porque o dispêndio de energia e de dinheiro para tratar essa água já não compensava mais, então a Corsã teve que procurar fontes alternativas para a população abastecida por esses rios. A gestão dos recursos hídricos no Rio Grande do Sul será tema de um painel na FEE no próximo dia 4 de outubro. As inscrições podem ser feitas na página da Fundação na internet. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira começou com sol e céu claro. Durante a tarde haverá períodos de nublado, mas sem possibilidade de chuva. Mínima de 10, máxima de 22 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 12 e 26 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens. A temperatura sobe e faz calor, mas não há previsão de chuva. Mínima de 16, máxima de 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, mas ainda haverá presença de nuvens no estado. Em algumas áreas, sobretudo no sul, a nebulosidade será variável, com períodos de tempo aberto e outros de mais nuvens em que não se pode descartar pancadas de chuva com ocasional granizo em pontos localizados. Será mais um dia com temperatura amena, mas o frio volta no final da tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. E em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. Há quase uma semana, uma jovem de Cachoeira do Sul está desaparecida. Na última quarta-feira, Elisandra Moraes Alves, de 19 anos, saiu de casa para ir à igreja e não foi mais vista. A família está desesperada em busca de informações, mas também está esperançosa quanto ao retorno dela. A reportagem é de Helena Caetano. Alô? Oi. Nada, Ingrid. Nada até agora. Nada. Olha, a gente tá em pânico, né, Ingrid? Não sei mais o que eu vou fazer, né? Desde quarta-feira, dia 27 de setembro, essa tem sido a rotina da Ivone. Atender o telefone da esperança de alguma notícia concreta sobre a filha desaparecida.
Elisandra entrou na vida da família ainda uma bebezinha de 6 meses de idade. A mãe, doente, não pôde ficar com ela. E desde então ela se tornou a filha que a Santa Ivone não teve. Elisandra Moraes Alves, hoje com 19 anos, esteve internada 4 vezes por causa de depressão neste último ano. Na última quarta, ela saiu de casa dizendo que ia na igreja, no centro da cidade. Só que lá ela não esteve e, segundo o relato de 2 pessoas, nesta mesma noite ela foi vista indo em direção à Ponte do Fandango com o celular na mão. A família também recebeu informação de que teriam visto a moça em Guaíba e em Porto Alegre. Nas redes sociais, a movimentação de amigos e familiares em compartilhamentos com fotos da Elisandra é intensa. A mãe conta que ela já tentou se suicidar e que também já sumiu outras vezes, mas foi por pouco tempo. Outra vez foi assim, ó, ela saiu 4 horas da tarde, ela desapareceu, mas depois um casal veio trazer 3 horas da madrugada. Mais do que isso, ela não ficava na rua. Ela saía, mas ela vinha. Né? Nunca aconteceu dela se sumir desse jeito. A Ivone está finalizando um tratamento contra o câncer. Só que a sessão de quimioterapia dessa semana ela não pôde fazer. Está muito nervosa, com o sumiço da filha e com a imunidade muito baixa. É assim, minha filha, onde tu estiver, a mãe pede que tu volte para casa, porque todo mundo tão traumatizado por ti. Eu estou achando a tua falta. Olha, eu não aguento mais, eu não consigo dormir de noite por causa de ti, minha filha. Eu te amo, aonde tu estiver, tu volta. Ai, que eu estou sofrendo também, eu estou fazendo meu tratamento também, minha filha. Eu não aguento mais, meu Deus. Aonde ela estiver, que ela volte para casa, que eu amo muito ela. E com esse apelo, a gente encerra o NT Sul de hoje. Se você tem alguma notícia do paradeiro da Elisandra, ligue para a dona Ivone. Eu repito o telefone para você. DDD 51 99682 2419. 99682 2419. E se a Elisandra estiver nos assistindo, nos ouvindo, ouça sua mãe, guria. Você é muito importante para ela, a gente sentiu isso durante a reportagem. Bom, amanhã, ao meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá!